O coeficiente Poisson, ele trabalha relacionando tensões e deformações normais. Esses coeficientes de influência mútua, usados aqui, eles incluem também o acoplamento entre tensão normal e deformação cisalhante e vice-versa. Tensão cisalhante e deformação normal. Aquele tipo de acoplamento que o material ortotrópico não possui. Então, você tem, por exemplo, aqui o coeficiente do primeiro tipo. Então, você aplica, como num ensaio de tração ou num estado uniaxial de tensões, em que você aplica uma tensão normal numa direção K, aplica uma tensão cisalhante num certo plano, por exemplo, um 2, e mede uma deformação numa certa direção, numa das três direções. Então, a relação disso aqui é definida como esse coeficiente de influência mútua de Lenitsky. Para o segundo tipo, você aplica uma tensão agora normal, porém você mede uma deformação cisalhante em algum dos três planos. Essa relação também é considerada uma constante do material. E essas constantes de Schentzhoff, elas, digamos, se aplicam uma tensão cisalhante num certo plano, mede a deformação naquele mesmo plano, e mede a deformação em um dos outros planos. Por exemplo, se isso aqui for um 2, você vai medir em 2, 3, isso vai dar um certo coeficiente, mede no plano 2, 3 e vai ter um outro coeficiente. Isso é suficiente, depois de algum esforço, uma coisa bastante simples, de reescrever esses 21 termos aqui. Aliás, na realidade são 36, se reduz a 21 pela condição de simetria, mas a princípio são 36, são reescritos em termos dessas constantes de engenharia. Lembra, observa que essas constantes que estão nesse quadrante são aquelas mesmas de um material ortotrópico, junto com esses valores dessa diagonal aqui do cisalhamento. Então, no material ortotrópico, esse quadrante é 0, e esses três termos e esses três. Então, agora todos eles são representados em termos de constante de engenharia. Isso aí é feito para um estado triaxial de tensões. Vamos fazer uma particularização para a situação da lâmina anisotrópica sob estado plano de tensões. O procedimento começa daquela forma. Nós temos separado aqui essa relação constitutiva em uma parte que envolve essas três componentes aqui, que atuam no plano da lâmina, associado com as três tensões correspondentes. Em termos de constante de engenharia, são essas as constantes aqui. Agora, já incorporando esses coeficientes de influência mútua, aqui e aqui, certo? Então, tomando essa relação que tem aqui entre essas duas, nós podemos reescrever cada um desses termos em termos de constante de engenharia, inclusive esses dois aqui, os termos de acoplamento. Agora aqui vem um passo bastante delicado aqui. Essa relação que nós acabamos de ver, essa relação aqui, ela, da forma como ela está escrita, é adequada ao material anisotrópico. Mas vocês lembram que existem duas situações. Você pode ter um material realmente anisotrópico, o que significa não existe nenhum plano de simetria de material, que significa que você necessita realmente de conhecer 6 constantes para fazer sua caracterização. Situação diferente é um material que ortotrópico, que tenha sido feito uma rotação dos eixos cartesianos, uma rotação das componentes de tensão, deformação e da própria matriz constitutiva. Então, quando você representa a relação de uma lâmina que ela é fisicamente ortotrópica, mas quando você faz a representação num outro sistema que não seja o sistema principal, a matriz também vai ficar cheia. Com a diferença que, se o material possui os 3 planos ortogonais de simetria, essas 6 componentes aqui não serão independentes. Apenas aparentemente ele seria um material anisotrópico. Ele vai ter a matriz cheia tanto quanto de um material anisotrópico real. Correto? Então, no caso da lâmina
ortotrópica, que tenha sido feita uma rotação na matriz, aí acontece algo diferente. A cada um desses termos ele pode ser relacionado com os termos da matriz das direções principais. Essa matriz aqui. Tá? Então, nas direções principais você tem isso, e rotacionado tem isso. Então, de fato, nesses 6 termos aqui, apenas 4 independentes existem. E esses 4, por sua vez, eles foram relacionados com as constantes de engenharia das direções principais. Então, você vê que existe todo um caminho aqui de arrazoado entre uma coisa e outra. Nós temos as constantes de engenharia escritas nas direções principais, e essa matriz foi rotacionada, chegou nisso. Por outro lado, então aqui você pode representar isso aqui em termos de E1, E2, G12 e Ni12, 4 constantes. Por outro lado, existe essa situação aqui, em que essas constantes de engenharia foram definidas em direções, que aqui está escrito como 1, 2, mas são direções ortogonais quaisquer, de um material anisotrópico. Se a gente considera que esse material não seja realmente anisotrópico, nós podemos reescrever essa relação substituindo os índices aqui, em vez de 1, colocar a direção x, uma direção x arbitrária. E no caso dos índices da matriz, lembra que esses índices aqui são adaptados à notação de Voigt, por isso que eles variam de 1 a 6. Os índices variam de 1 a 3. Então, na notação tensorial, isso aqui seria 1, 1, 3, 3. Em vez de 6, seria 3, 3. Então, lembra que tensorialmente essa matriz construtiva é um tensor de 4ª ordem. Ele tem 4 índices. Nós estamos trabalhando em dois índices, na notação de Voigt. Então, para evitar colocar XX ou XX, Y, etc., 4 letras aqui, o que é feito é colocar essa barra aqui em cima. Essa barra para indicar que é um sistema XYZ. Sistema de orientação arbitrária, fazendo a conversão agora para os índices das constantes de engenharia. Então, a direção 1 vai ser x, 2, y e etc. Aqui será x, xy, esse termo, né? E assim por diante. A partir daí, a gente pode fazer uma igualdade aqui, uma equivalência entre essa relação aqui e aquela que se tinha obtido anteriormente. Onde nós tínhamos encontrado a relação entre esses termos e os termos rotacionados. Tinha sido deduzido especificamente para o material trópico. Então, você veja, aqui a gente tem uma relação entre esses termos da matriz rotacionada e constante de engenharia nas direções x e y. Tá? Aqui nós tínhamos aquilo que foi deduzido diretamente da lâmina ortotrópica. As propriedades na direção de ortotropia e em direções arbitrárias são dadas dessa forma aqui. E cada um desses termos aqui pode ser colocado agora em termos de E1, E2, G12 e Ni12. Então, simplesmente igualando esses termos aqui a esse lado direito aqui, nós temos essa relação. Então, esse lado direito é o que já tinha sido deduzido antes, para a lâmina ortotrópica. E esse lado esquerdo tem o quê? A representação dessas constantes aqui em termos de constantes de engenharia nas direções x e y. A última etapa vem simplesmente de representar essas constantes aqui em termos das constantes de engenharia. Então, esse EX vai ser o inverso disso, da forma como está aqui, e dessa forma. Você tem 3 dos termos aí, e os outros 3 estão aqui. Então, agora aparece, de uma maneira explícita, esses 2 coeficientes de influência mútua, de acoplamento, em direções arbitrárias. Nesse caso, esses 3 termos eles dependem do EX e o EY, que são calculados primeiro aqui. Então, isso aqui primeiro, a sequência de cálculo é primeiro obter essas constantes aqui e usá-las aqui, para calcular as outras constantes. Essa figura que ela faz, ela mostra como que as 3 primeiras equações para o EX, EY e o GXY, como que varia com o θ. Cada uma delas varia em θ. Então, tomamos grafite e epóxi, com certos valores de propriedade, então fica definido todas as constantes de engenharia. Constantes de engenharia, em x e y, ficam definidas apenas por θ. Então, aqui, desde 0 a 90, você vê como de se esperar
que há uma simetria entre essas curvas de EX e de EY. A própria curva GXY ela é simétrica, ela atinge o máximo aqui a 45 graus. É por isso que você vê muitos laminados são construídos colocando pelo menos algumas camadas a mais e menos 45 graus, justamente para conseguir um máximo de eficiência do ponto de vista de cisalhamento daquela lâmina. Existem aqui algumas desigualdades que vocês podem ver com mais calma depois, mas acontece o seguinte: se a fibra está na direção de 90 graus, é de se esperar que o EX seja o módulo da matriz ou algo muito similar, ou de qualquer forma deve ser igual ao E2, não é isso? Da mesma maneira para o EX, para o Y. Se θ é igual a zero, você deve ter apenas que o Y é igual ao próprio E2. Ou aqui ele será igual ao E1. Por isso que elas são simétricas, essas duas curvas. Uma coisa que não é nada evidente, mas que aparece dessas equações, é que existem situações em que, por exemplo, o EX se torna maior que o E1 para uma certa faixa de ângulos. Então, é provado que se você tiver essa relação aqui entre as propriedades, se o G12 for maior do que essa relação aqui, isso vai acontecer. O EX vai ser maior do que o E1 e o EY pode acontecer de ser menor que o E2, certo? E isso vai se obter como? Isso, inclusive, provar isso é uma questão da lista de exercícios. Como é que você prova uma coisa dessa? Você simplesmente pega um termo desse e vai buscar as raízes e vai verificar que para certos valores dessa relação, você pode ter duas raízes e fazendo uma análise você descobre em qual trecho que esse termo aqui vai ser maior, vai ser positivo ou negativo. Alguma dúvida nessa sequência toda? Que eu admito que é bastante cheia de idas e vindas. Ela é capciosa. E tem um problema também de notação. Não chega a ser um problema, mas termina que a notação começa a não ficar muito clara. Não sei se vocês perceberam que quando a gente começou na parte do material anisotrópico, nós usamos índices 1, 2 e 3. Só que a gente tinha começado a disciplina usando os índices 1, 2 e 3 para as direções principais de ortotropia. Só que aqui não tem direções principais desse material. E aí, num certo momento, a gente fez uma passagem de considerar que essas direções 1, 2, na verdade, seriam X e Y. Para isso, colocamos uma barra aqui. Então, daqui para cá, praticamente, houve só uma mudança de notação. É quase como se a gente tivesse começado isso aqui, já colocando uma barra, ou colocando X e Y, colocando uma barra nesse S aqui, e colocando o índicezinho X e X aqui. Tá? Só que não é costumeiro fazer isso na literatura. Então, eu terminei optando por isso. Nem sei ainda se foi uma boa opção. Talvez seja melhor mesmo colocar logo uma barra aqui e colocar o índicezinho X e X nessas tensões. Então, depois que foi feita a conversão dos índices para X e Y, aí é feita essa equivalência com essa outra relação aqui, que mostra a relação entre as propriedades nas direções principais com essas direções X e Y. Então, trazendo isso aqui para esse termo aqui, nós passamos a ter essa igualdade entre o S XY com as propriedades nas direções principais de engenharia, que é o que aparece aqui. Então, são uma sequência de substituições. Então tá, o que nós temos aqui é uma generalização daquela dedução que foi feita. Lembra que nós tínhamos feito uma dedução para ir daqui para cá. Veja só a ordem das operações. Primeiro, nós pegamos a relação tridimensional, no caso do material ortotrópico, pegamos a relação tridimensional e aplicamos as condições de estado plano de tensões. Aí ficou nisso. Na sequência, nós aplicamos a rotação em tensão, a rotação em deformação, e chegamos na rotação dessa matriz, que é o que gerou
isso aqui. Isso aqui é apenas o inverso daqui. Tá? Nós fizemos isso, então, nós primeiro passamos de 3D para o estado plano e depois fizemos a rotação. Agora nós vamos pegar o estado triaxial de tensões e aplicar a rotação nele. Uma rotação em torno de um dos eixos principais de ortotropia, só que no estado triaxial de tensões. Então, vamos voltar aqui para a lei de Hooke, incluindo a deformação térmica, certo? Só para lembrar aqui, no estado uniaxial, você tem a relação entre tensão e deformação, e você vê que mesmo com tensão nula, você pode ter essa faixa aqui de deformação de origem térmica. Se você começa a aplicar tensão, começa a fazer a tensão mecânica crescer, e o material é linear como esse, então a sua curva constitutiva vai crescer dessa maneira, onde essa inclinação aqui será o módulo de elasticidade. Então, a relação entre tensão e deformação tem que ser feita apenas nesse triângulo aqui, que é a parte que é linear. Então, essa tensão se relaciona ao módulo e a essa diferença aqui entre a deformação total e a deformação térmica. Isso aqui é o que gera em 3D essa relação. Você pega a deformação completa, total, remove a parcela térmica, então você tem só o incremento de deformação mecânico, e isso aqui, essa parcela vai gerar a tensão através da matriz elástica. Tá? Nós buscamos uma relação, isso aqui é das direções principais, nós buscamos em direções x, y, z arbitrárias. Vamos concentrar aqui em uma rotação em torno do eixo 3, no caso, pensando ainda em lâmina. Tá? Na realidade, depois que nós fizermos rotação em torno do eixo 3, nós vamos poder, seguramente fazendo permutação de índices, nós vamos ter as relações também para a rotação em torno do eixo 1 e também para a rotação em torno do eixo 2. Bom, lembra, se nós temos uma relação desse tipo, tensão e deformação, vamos tirar momentaneamente aqui essa parte térmica só para encurtar as coisas. Né? Essa expressão ainda está escrita em termos em notação tensorial. Lembra, isso aqui em componentes é uma matriz 3x3, isso aqui é também uma matriz 3x3, e também isso. Apenas que, como o material nós estamos nas direções principais de ortotropia, essa matriz aqui ela é diagonal, com os valores E1, E2 e E3. Tá? Então, nós queremos encontrar isso, significa, nós temos que fazer a rotação de componentes desse tensor e desse tensor aqui. Em notação aberta, nós temos isso. Esse tensor, a matriz do tensor nas direções x, y, z, nós estamos fazendo a rotação apenas da tensão, desse ponto. Então, as componentes num sistema, as componentes no outro sistema, e aqui vem pré- e pós-multiplicação pela matriz de rotação, que é esse TR aqui. Essa é a forma tensorial de se transformar tensores de segunda ordem. Tá? No entanto, isso aqui é possível operar e encontrar a expressão de cada um desses 6 termos aqui. Então, você vai obter 6 expressões. E você pode pegar do lado direito do que você obteve e separar tensão desses termos trigonométricos aqui. E, em seguida, é possível reordenar as coisas agora em notação de Voigt, colunas. Os 6 termos de tensão num sistema e no outro estão aqui. E todo o resto que depende de θ fica dentro dessa matriz T, aí, que tem esse aspecto. Então, a relação fica dessa forma. Você pode escrever σ1 igual a T vezes σx. Então, isso corresponde a essa primeira rotação aqui, rotação de tensões. Essa matriz T a menos 1 também vai rotacionar as componentes do tensor da deformação. Lembra, desde que você
coloque esse meio ali. Espero que vocês lembrem do famoso meio que você precisa. Quando você vai reutilizar uma relação dessa para deformação, lembra que tem que ter epsilon xy, não gama xy. Então, com gama xy, que é o que a gente quer para a relação constitutiva, você precisa colocar gama sobre 2. Então, de onde aparece esse meio aqui. O tirar o meio é feito através dessa matriz R, que em 3D tem essa definição. É uma matriz diagonal com 1 aqui e 2 aqui. 2 na parte de cisalhamento. De tal maneira que quando você multiplica R por isso, esse 2 cancela aquele meio que tem na definição do epsilon, e você tem apenas as 6 deformações agora, sendo que aparece gama. Então não é mais componente de tensor. Tá? Então isso você faz, aplica o R na direção 1 e na direção X. Em seguida, nós vamos pegar essa relação aqui, ou no caso a inversa dela, né? Então, fazendo algumas etapas aqui, você vai fazer a rotação direta de deformações de X para 1. Lembrando que aqui tem o gama, não é tensorial. Tá? O que vai aparecer no meio aqui é esse produto, que é igual a uma matriz, se prova também, que o resultado disso é simplesmente igual a t elevado a t inverso. Então, a rotação da deformação de engenharia é dada dessa forma. Então, a partir daqui você tem a rotação da tensão, a rotação da deformação de engenharia, e essa expressão de rotação de deformação também vai servir para rotacionar essas deformações térmicas aqui. Esse ΔT vezes alfa x ou alfa 1 vai ser feito pela mesma matriz T menos T. Então, com essas 3 rotações, nós podemos voltar à relação constitutiva, que é essa. Então, tensão nas direções, isso aqui nas direções principais. Você transforma σ1 em σx, usando essa primeira relação. C menos 1 vezes esse epsilon1, transforma ele para εx, ΔT vezes C alfa 1, então vai ser ΔT vezes C, e aqui aparece o alfa x. Multiplicando a direita e a esquerda pela inversa de t, você tem a expressão final que se deseja. Cx em termos, aliás, σx em termos de εx e de alfa x, que vai nos dar a deformação térmica nas direções x. Essa matriz Cx é obtida a partir de C1, fazendo a rotação, a transformação das componentes. Tudo isso aqui, então, em 3D. De forma aberta, o que acontece? Lembra que a rotação que nós estamos aplicando não é uma rotação arbitrária, fazendo uma rotação em torno do eixo transversal, do eixo 3. Então, a forma da transformação é essa. Então, tem vários zeros, tem esse 1 aqui, de tal maneira que essa matriz ela é bastante esparsa, essa matriz T. Bastante zeros aqui. Significa que esse produto aqui, a própria matriz C1 também tem quadrante 1 e quadrante 3 nulos, tem bastante zeros. Então, o resultado desse produto, ele é bastante regular. Ele vai ficar com esse aspecto aqui. A relação completa, na verdade, está toda colocada aqui. Você tem as 6 componentes de tensão nas direções x, y, z, deformações totais e esse produto aqui da deformação térmica. Então, você observa que, naturalmente, aparecem 6 componentes dessa matriz de coeficiente de dilatação térmica, agora nas direções arbitrárias x, y, z. A matriz em si, ela tem ainda esses zeros aqui. Significa que você ainda tem, mesmo tendo sido feita a rotação, aquele desacoplamento que existe entre deformação cisalhante, pelo menos entre essas duas que são transversais, essas 3, esse bloquinho aqui, ele atua em tensões normais. Então mostra que cisalhamento transversal não está acoplado com tensões normais. Esse outro bloco que tem aqui, ele vai significar, digamos, o contrário. Deformações extensionais não estão acopladas
com tensões cisalhantes nos planos transversais. O que mais? Esses dois termos, o que significa? A deformação cisalhante no plano coplanar ali da lâmina, XY, não está acoplado com tensões cisalhantes nos planos transversais à lâmina. E também esses dois termos vão significar que, digamos, de certa forma, o inverso. Deformações cisalhantes nos planos transversais não estão acoplados com tensão cisalhante coplanar. Então, mesmo fazendo a rotação em torno do eixo 3, ainda esses desacoplamentos permanecem. Agora, o que surgiu de novo? Surgiram alguns acoplamentos. Esses dois aqui, se você comparar com aquilo que nós tínhamos feito antes, o que nós obtínhamos quando fazíamos a rotação a partir do estado plano de tensões? Você tinha esse desacoplamento aqui no plano e ele desaparecia. São exatamente esses termos aqui, que antes nós colocávamos barra, para indicar também matriz reduzida, e agora indicamos com esse X aqui. Então, esses dois termos de acoplamento já surgiam também antes. Tá? Agora, o que apareceu de novo? Esses termos aqui, principalmente esse. Tá? Então, você tem uma deformação cisalhante transversal num plano, acoplado com o cisalhamento no outro plano transversal. Percebe isso? Nessas direções aqui, x e y, se eu aplico uma tensão no plano XZ, vai aparecer também deformação em YZ. E vice-versa. Aqui nós temos relações explícitas entre essas constantes aqui, rotacionadas, e as constantes nas direções principais, que são apenas 9, né? Então, apesar de que aqui você tem uma quantidade maior de termos, aqui tem 6, 9, 12, 13. Então, apesar de que aqui você tem 13 constantes, apenas 9 são independentes. Então, está colocado aqui de maneira explícita. Isso é o que foi obtido fazendo rotação em torno do eixo 3. Se você rotaciona em torno do eixo 1, você não precisa deduzir tudo isso novamente. Basta verificar que existe simetria nos índices. Então, se você fizer, tomar essas relações aqui e fizer conversões de índices, onde tiver 1, você converte por 2, 2 converte por 3, 3 converte por 1. Quer dizer, você fez aqui uma permutação horária e também uma permutação horária nesses outros índices aqui. Esses aqui correspondem ao cisalhamento, esse aqui aos valores normais. E também, se for rotação em torno do eixo 2, você faz essas outras permutações aqui, que é anti-horária, nos índices. Então, você terá as relações em qualquer rotação. Última observação que tem aqui é que, nesse processo, nós não obtivemos apenas essa matriz, né? A rotação da deformação térmica também gera essas relações aqui, entre as propriedades de dilatação térmica, nas direções principais e nas direções arbitrárias. Você nota que, nesse caso, ainda existe uma certa esparsidade nessa matriz. O que vai gerar são os termos daquela matriz 3×3 desses coeficientes, que notação de Voigt fica organizado aqui. Certo? Então, você vê que ainda existem alguns zeros aqui, XZ e YZ. Esses do cisalhamento transversal são nulos nessa rotação. Vamos fazer um exemplozinho bem simples aqui, do uso dessas relações. Vai ser interessante para vocês visualizarem certas coisas que existem no que a gente já fez até agora. Vamos voltar, então, a uma lâmina, estado plano, de tensões, para um certo material, dado aqui através dessas constantes de engenharia. Isso aqui, então, está típico para uma certa lâmina de vidro epóxi,
E vamos ver o estado de tensões indicado nessa figura aqui. Então, direções x e y, direções principais 1, 2, que seja dado através desse ângulo θ de 30 graus. O estado de tensões foi dado nesse sistema XY. E nós queremos as tensões nas direções principais e as deformações também. Então, o primeiro passo aqui consiste em identificar adequadamente as componentes de tensão nas direções X. São esses valores aqui. Em seguida, a gente pega aquela expressão da matriz de rotação, matriz de transformação T, 30 graus aqui, aplicamos aqui e obtemos os valores numéricos dessa matriz. Próxima etapa, nós vamos obter nas direções principais. Basta T vezes σx, colocando as coisas aqui, você obtém o resultado. Esses números eu estou colocando aqui para facilitar para vocês, quando vocês tiverem que fazer algum programa, alguma coisa, vocês terem valores para conferir, né? Existe um programa, inclusive, que está disponível para vocês já começarem a usar, que vai fazer exatamente esses cálculos aqui. E também eu peço para vocês fazerem a programação de alguma dessas operações. Então, esses números servem como apoio, né, na hora de depurar o programa. Uma primeira coisa que a gente observa aqui é o seguinte: lembra que nas direções X, o cisalhamento era negativo. Isso dá para ver aqui na figura. Certo? Você pode ver que, devido às orientações desses eixos x e y, esse valor de cisalhamento aqui de 1, ele é negativo, pela convenção de sinais de tensão cisalhante. No entanto, nas direções principais, o que você obteve é tensão positiva. Você vê que apenas fazendo uma rotação de 30 graus, essas tensões elas mudam de sinal. O que está envolvido aqui, basicamente, é a mesma transformação de tensões até esse ponto. Vocês já usavam na graduação, ali que tinha aquela representação de círculo de Mohr e tudo. Vamos voltar nesse diagrama. Esse diagrama ele é bastante interessante. É um mapa para você conseguir se localizar dentro dessas várias transformações que foram feitas. Então, você tem aqui tensão, né, σ1 e σx. Deformação ε1 e εx. Até esse ponto, nós já conseguimos fazer todos os interrelacionamentos entre todos os pares aqui ao longo desse quadrado, tanto num sentido quanto no sentido inverso. Então, por exemplo, de σ1 para σx, você tem o quê? Transformação de tensões, numa direção e na outra que é dada pela matriz T, ou a inversa de T. De ε1 para εx também é transformação de deformação, que é usado agora a matriz T menos T e T a T. Tá? Então, você vai numa direção e na outra. No sentido vertical, você tem a lei de Hooke reduzida, que é feito através da matriz Q e S, para ir num sentido ou no outro. Já nas direções x e y, quem relaciona a tensão e deformação são as matrizes S barra e Q barra. Então, o que foi dado nesse problema? Foi dado apenas esse termo aqui. Significa que, usando as relações já disponíveis, você consegue obter todos os outros termos que estão aqui. E você tem, inclusive, duas sequências de cálculo que você pode escolher. Você pode, a partir de σx, obter σ1 igual a gente fez ali, e de σ1 você obter ε1. Ou poderíamos fazer de σx para εx e depois transformar para ε1. Entendido? Então, desses quatro termos aqui, basta que você conheça, quer dizer, o estado inteiro de tensão e deformação fica conhecido a partir dessas relações aqui. Tá? Então, nesse exemplo, nós começamos em σx, chegamos em σ1, está feito. Então, chegamos nesse ponto. Agora, pelo visto, o que eu coloquei foi seguir esse caminho aqui, para chegar em ε1. Então, calculamos a matriz S, aqui em termos das constantes de engenharia. Então, tá os valores numéricos de S aqui. Só para lembrar, essas coisas todas têm unidades, né? É bom que fique claro, é bom a gente, às vezes, fazer um exercício numérico para lembrar disso. Claramente, aqui eu estou usando tensões em megapascal.
essas constantes da matriz de flexibilidade, você pode observar aqui, ó, 1 sobre E. Então, qual a unidade dessa matriz? É 1 sobre, no caso, gigapascal. Certo? E aqui, para ficar coerente antes de fazer o produto com a tensão, eu já vou colocar em megapascal. Certo? Então, a deformação, essa deformação principal que eu quero, é S vezes a tensão principal. Fazendo o produto, vai se chegar nesses valores aqui. Em torno de zero, esses valores aqui. Tá? Lembra que aqui eu não preciso colocar unidades, só para lembrar. Deformação não precisa de unidades. Aliás, nem tem. Tá? Por quê? Metro por metro, milímetro por milímetro, então não importa. Bom, voltando aqui. Nós podemos, a partir daqui, obter essas deformações na direção X. Isso vai ser feito, primeiro, convertendo esse ε1 e dividindo isso aqui por 2, porque isso aqui é gama. Para fazer a rotação, nós vamos querer ter ε. Então, nós vamos ter que essa deformação aqui vai ser dada pela matriz de rotação vezes isso. Onde aqui tem, pode olhar menorzinho aqui, dividido por 2. Então, você veja que aqui eu usei a mesma matriz que eu usei na tensão. Poderia não ter feito, poderia ter usado aquela T menos T, que aí eu não precisaria ter colocado esse meio ali. De qualquer forma, fazendo o produto, você chega nessas deformações. Finalmente, nós podemos voltar para a tensão na direção X, que foi o nosso ponto de partida. A partir do εx, multiplicando pela matriz Q barra, que é essa, nós temos σx. Substituindo aqui, lembra que aqui está a matriz Q barra, essa aqui é a matriz Q barra. Essa aqui é a matriz Q nas direções principais, dada diretamente em termos das constantes de engenharia.